Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Fusato, responsável por relações com investidores aqui do Artica. E ao meu lado, Ivan Barbosa, sócio fundador e gestor dos fundos de ações aqui do Artica. Tudo bem, pessoal? O Artica, para quem não nos conhece, é uma gestora de fundos de ações. Nós não somos gestores de patrimônios, escritórios de agente autônomo, algo desse tipo. Mas recentemente nós entrevistamos dezenas de gestores de patrimônio para conhecê-los melhor no processo de seleção de fundos, de gestão de investimentos. E muitas dessas informações que nós obtemos nesse estudo, nós percebemos que poderia ser de grande valia para investidores pessoas físicas, para auxiliá-los a escolher melhor um assessor que vai cuidar do seu patrimônio, ou então avaliar se o que você já tem está fazendo um bom trabalho, de forma com que você consiga construir um patrimônio da melhor forma, tendo assessores e prestadores de serviço alinhados com os seus objetivos de vida. Então, Ivan, eu gostaria de começar perguntando, qual que é o papel de Wealth Manager na gestão de patrimônio dos clientes? O serviço entregue passa por 3 pontos principais. O primeiro ponto é o assessor sentar junto com você e desenhar um plano de investimento dadas as características da sua vida. O que ele vai olhar é nível de renda, nível de gasto, qual que é o seu patrimônio comparado ao seu nível de gasto, quando é que você vai precisar de dinheiro, ou seja, quando é que vai ter liquidez dos seus investimentos para você poder gastar o dinheiro. E com isso ele vai determinar ali basicamente nível de risco que você pode tomar, nível de liquidez que você precisa e aí qual que é o retorno que é razoável esperar dadas essas condições de contorno. O segundo passo, determinado esse plano de investimentos, é fazer a alocação do patrimônio em classes de ativos. Classes de ativos, só dando exemplos aqui das principais, renda fixa, renda variável, fundos multimercado, commodities, moedas, coisas assim. Então é nesse nível de detalhe que ele vai olhar ali, assim, quanto que eu coloco em bolsa, quanto que eu coloco em título de renda fixa, no tesouro direto. E essa definição, né, nas classes de ativos depende do plano de investimentos que foi desenhado junto com você. E o terceiro passo, eu vou usar o exemplo de ações aqui que está mais próximo do nosso mundo. Se você definiu lá junto com o seu gestor de patrimônio que você vai ter 30% do seu patrimônio em ações, você tem duas opções. Ou você vai para ações direto, ou você investe em fundos de ações. E para ações direto, né, comprar ativos diretamente de cada uma das classes de ativos, é uma coisa complicada, porque é muito difícil um escritório de gestão de patrimônio ser expert em todas as categorias. O mercado financeiro é um negócio extremamente complexo. Os gestores geralmente se especializam em uma classe de ativo, em uma estratégia específica. Depois a gente aqui está nessa categoria. Nós investimos em ações com uma estratégia específica. Então é difícil achar alguém que resolva todos os seus problemas diretamente, assim, que não use nenhum terceiro para fazer gestão de estratégias específicas dentro de caixas de ativos. Então o terceiro ponto do seu gestor de patrimônio é te ajudar a selecionar bons fundos de investimento, bons produtos ali dentro das classes de ativo que ele definiu para você. Esses são os principais pontos aí: plano de investimentos, alocação entre as classes e a escolha dos produtos dentro de cada classe. Ou então, é muito óbvio, né, que é bem relevante o processo de escolha e quem é esse profissional que a gente escolhe para cuidar dos nossos recursos, né? Como que você vê que deveria ser o processo de escolha? Quais critérios levar em consideração? Como que você aconselha a gente fazer isso da melhor forma? Legal. Acho que o ponto para manter em vista é que o gestor de patrimônio é um cargo de confiança. Você está colocando uma pessoa para te aconselhar ou executar uma estratégia de investimento no seu nome. E toda vez que você coloca um intermediário no meio do caminho, surge o risco que a gente chama de problema de agência. Imagina assim que você contrata alguém para comprar uma casa para você. Se você não confiar na pessoa, ela pode combinar com o vendedor da casa que ela vai comprar mais caro e o vendedor vai dar um pedaço para ela. Ou ela pode fazer uma escolha de qualquer jeito, receber o salário dela ali pelo que ela está fazendo e te entregar uma escolha subótima. Então toda vez que você coloca um intermediário em decisões importantes envolvendo dinheiro, você vai ter esse tipo de problema. Então a escolha de um assessor passa por você entender se a pessoa que você está contratando está realmente defendendo seus interesses da melhor maneira possível. Sim. Isso não é super fácil de fazer, né? Você demora algum tempo até criar confiança. Mas tem um primeiro passo que já ajuda, pelo menos, começar com o pé direito, que é você entender se o sistema de remuneração do seu assessor, do gestor de patrimônio, family office, qualquer que seja a pessoa que esteja te ajudando, é adequado para alinhar os incentivos dele com os seus. Sim. Então, no mercado, tem 2 modelos predominantes
E, na minha opinião, um dos modelos é muito melhor do que o outro. Eu vou começar falando do modelo que é ruim, que boa parte do mercado ainda adota, mas é ruim, que são os assessores, os gestores, que não cobram nada do cliente diretamente. Então esse é o modelo típico, é o assessor que a corretora te oferece, de graça ali. Sim. Tem que tomar cuidado com essas coisas de graça, né? Ninguém trabalha de graça. Se você não está pagando a pessoa que está te aconselhando, alguém está pagando e a lealdade daquela pessoa não é sua, é da pessoa que está pagando para ela. Que é o cara que está pagando as contas dele. O cara que está pagando as contas dele é o real cliente, é o pagador do serviço que ele presta. Sim. Então, quando você não está enxergando como é que o seu assessor é remunerado, né, toma cuidado com esse potencial conflito de interesse. É claro que não dá para generalizar, né? Não são todos os assessores que cedem aos conflitos de interesse, mas conflito de interesse existe. Como é que esses assessores que não cobram nada do cliente ganham dinheiro? Eles cobram dos produtos financeiros que ele está ofertando. Sim. Então, no caso de fundos de investimento, o assessor que não cobra nada de você e está te oferecendo várias opções de fundos de investimento, ele é comissionado pelo fundo de investimento. Certo. E aí, o conflito de interesse, imagina que tenha 2 fundos lá, fundos de ações. Imagina que um fundo de ação que é melhor para você paga 20% de comissão para o assessor. E um que não é o melhor para você, é ok, paga 60%. É difícil você confiar que o assessor vai recomendar o melhor fundo que paga 1/3 para ele. E até então essa informação ela não é transparente, né? Ela não é transparente hoje. Você não sabe quanto que os fundos estão pagando para os assessores ali. Certo. Né? Isso pode ser de um jeito, assim, pode ser com malícia ou sem malícia, porque o assessor pode simplesmente falar assim, não, eu quero mesmo que paga mais para mim, mas essas coisas não são preto no branco, assim, esse julgamento de qual que é o melhor produto é razoavelmente subjetivo. Sim. Então a pessoa também pode, dado o incentivo que ela está sujeita, racionalizar que os dois são muito parecidos. Então, já que são muito parecidos e um deles paga 60%, por que não? Sempre que existe um conflito de interesse gerado por sistema de remuneração, dinheiro acaba sendo um super incentivo, né, na maneira que a gente se organiza hoje. Sim. Então, vai ter sempre esse risco ali da decisão do conselho ser contaminado por esse incentivo perverso. Sim. Mas esse modelo é muito predominante, tá? E essas comissões são das taxas que você paga para o fundo. Então, fundos de ações geralmente cobram 2% de administração e 20% de performance. É desse valor que os fundos costumam pagar para as corretoras, para os distribuidores, um pedaço ali dessa remuneração. Então, 20% disso. Esse é o modelo que eu acho mais delicado, que precisa tomar cuidado. O modelo um pouco mais saudável, bastante mais saudável que esse primeiro, é de uma cobrança fixa. Os escritórios grandes, os multifamily offices, escritórios mais conceituados, eles não recebem essas comissões dos fundos, eles te cobram diretamente. Eles vão tipicamente cobrar alguma coisa, assim, eu vou dar um número único aqui para não tornar muito confuso, mas o mais comum é 0,5% do patrimônio sob gestão. Varia um pouco em torno disso, mas assim, esse é o preço deles. E isso é fixo. E uma vez que ele fixa esse negócio, olha, é 0,5% sempre, não interessa onde a gente for alocar. Né? Ele evita esse potencial conflito. O fundo A, o fundo B, o fundo C, todos eles não garantem renda extra para o seu assessor. Ele está remunerado diretamente por você e só. Tá? Isso foi construído para ser um mecanismo muito simples para evitar justamente esse problema aí de 20%, 60% e como é que o assessor se comporta diante disso. Certo. Então, esse modelo de remuneração é uma das principais coisas a se avaliar, né? Sim. O histórico, né? Outras questões que são mais óbvias também é importante. Mas ainda sobre esse modelo de FII fixo, né, que a gente falou um percentual sobre o patrimônio, também pode acontecer do cara receber comissões, né? Sim. Então, como que seria o processo de investigar esse ponto para a gente ver se de fato pode estar tendo algum problema, alguma coisa ou não? Tá, eu vou até dar um panorama um pouco mais amplo para todo mundo entender como é que a indústria foi estruturada. Sim. Existe basicamente duas entidades ali quando você investe num fundo de investimento. Existe o gestor do fundo, né, como nós somos aqui gestores de fundos de ações, e existe o distribuidor. O distribuidor é uma grande corretora, o seu banco, é a entidade que abre conta para você e faz o aporte dentro do fundo. Certo. O que aconteceu ao longo das últimas décadas é que essas instituições financeiras começaram a ter um grupo muito grande de clientes procurando produtos de investimento e começaram a falar para os fundos de investimento, olha, se você quiser estar plugado aqui, aparecer na minha plataforma, eu vou te cobrar esse rebate, que eles chamam, que é a comissão em cima das taxas que o fundo cobra. Aí eu vou fazer uma analogia aqui de como é que esse modelo não é completamente novo, mas ele se configurou de uma maneira diferente. Emissoras de televisão
também fazem alguma coisa semelhante. Você não paga pelo conteúdo que as emissoras de TV aberta te oferecem. Sim. Quem remunera essas emissoras são as pessoas que exibem comerciais. Só que quando você vê um comercial na televisão aberta, você sabe exatamente o que está acontecendo. Alguém pagou para estar lá fazendo propaganda no meio do seu programa favorito. É como se as corretoras fizessem isso, só que você não tem essa visão tão explícita de que a pessoa que está ali é um vendedor e não um conselheiro. Certo. Então é como se a televisão te falasse assim, olha, eu vou te mostrar os melhores produtos que eu recomendo para você comprar. E daí ela exibe os comerciais. É isso que a corretora está fazendo. Assim, ela está te vendendo coisas, quem paga ela são os fornecedores desses produtos que ela está distribuindo, mas ela enfim, não se posiciona como tal, ela se posiciona como conselheiro. Esse é o problema. E como é que a gente garante, se você for para um family office, que isso não está acontecendo? Porque um dos grandes males dessa prática de rebate é que são contratos bilaterais, são contratos de gaveta, não existe transparência para o cliente final. Isso vai mudar, a legislação mudou no ano passado e está sendo empurrada quando é que entra em vigor, né? Acho que a próxima data agora é junho do ano que vem, a data obrigatória. Mas a partir de algum momento, os fundos de ações vão ter que começar a abrir quanto é que eles pagam de rebate para todo mundo. Sim. E aí o cliente vai conseguir ver lá se o fundo que está sendo recomendado para ele está pagando 60%, 70% de rebate para o distribuidor. Mas hoje isso não acontece. Hoje são contratos privados que o investidor final não vê. E um escritório de gestão de patrimônio poderia receber a taxa fixa do 0,5% e ele poderia cobrar também dos fundos rebate. Porque tem duas modalidades de pagar rebate para um gestor de fundo. Ele pode pagar um rebate para um outro fundo. Esse é o jeito melhor, porque os escritórios de gestão de patrimônio costumam constituir fundos de fundos. Aí os clientes dele investem nesse fundo de fundos e esse fundo de fundos pede o rebate lá para o fundo de ações. Aí se o fundo de ações aceitar pagar o rebate para o fundo de fundos, o cliente final já recebe automático. Certo. É como se fosse um desconto ali na taxa que ele vai pagar, mas dentro do veículo de investimento. Mas existe uma modalidade de que o rebate não é pago para o fundo de fundos, ele é pago para o gestor do fundo de fundos. Não é pago para o cliente, né? É pago para o assessor. Ele é pago para o assessor. Certo. E qual que é a defesa disso? Para que o rebate possa ser pago para o gestor do fundo de fundos, que geralmente é o escritório de gestão de patrimônio, tem algumas restrições legais. Uma delas é que o cliente precisaria assinar um termo de ciência de potencial conflito de interesse. Você precisa assinar um papel, que tem um modelo lá, um anexo na lei, que fala assim, olha, eu estou ciente que tem um potencial conflito de interesse e autorizo o meu gestor de patrimônio a investir mesmo assim. Entendi. Então, minha recomendação prática é não assinem isso. Sempre que você vê alguma coisa que te pede para aceitar um potencial conflito de interesse, né, eu não vejo por que você deveria. Você não deveria querer que seu conselheiro esteja conflitado. Então, o jeito fácil de fugir é isso. Isso, assim, no arcabouço legal, né, existe a prática. Não deveriam cobrar rebate sem isso. Eu acho que é mais ou menos confiável, assim, a gente não lida muito com rebate, tá? O escritório aqui, a gente não gosta dessa prática, a gente não faz esse tipo de contrato. Mas o administrador, né, o banco que cuida das contas do fundo, deveria só aceitar esse contrato vendo esse termo. Sim. Então, se o administrador fizer o trabalho dele, não deveria acontecer sem você ter assinado esse negócio. Então, é só não assinar que você já tem uma chance boa de não ter esse problema. Entendi. Não, interessante. Eu acho que um outro ponto também que deve ajudar nesse processo é que você falou da regulação, né, que nós aqui, as gestoras, a gente vai ter que demonstrar o tanto de rebate que, teoricamente, a gente paga para cada distribuidor, mas também os próprios assessores eles vão ser obrigados a divulgar trimestralmente quanto que foi que o cliente pagou de comissão para a corretora e para ele. Então, se você tem um assessor de investimento, isso também está sendo postergado, né? Sim. Já deveria estar em voga, mas sempre tem uma pressão do mercado para jogar para frente esse tipo de coisa. Mas você vai poder ver exatamente tudo que você está pagando de taxa para o seu assessor, para o seu gestor de patrimônio, se for no modelo de agente autônomo. Então, isso também vai ser algo que vai ajudar bastante você ver se está sendo passando dos limites do que é razoável. Né? Então, acho que isso ajuda no processo de investigação para ver se está tudo ok. Você falou bastante dos conflitos na seleção de fundos, né? Uhum. Isso também faz parte do processo de investimentos do gestor de patrimônio, porque ele precisa compor o portfólio, escolher os produtos e tudo mais, e a gente precisa saber se ele está fazendo isso bem, né? Como que a gente avalia se o gestor de patrimônio está fazendo bem esse trabalho de seleção de fundos, de produtos, para compor o portfólio? Tá. O caminho é o mesmo
qualquer serviço contratado, né? Se você contratar alguém para sua equipe, se você contratar um serviço que vai ser prestado para você de maneira recorrente, enquanto você não desenvolve confiança no prestador de serviço, você precisa gastar um pouco mais de tempo supervisionando o trabalho dele. Qual que é a trilha aí? Vou pegar esse caso específico de seleção de fundos, para você investigar se o seu gestor está fazendo um bom trabalho. Passo 1 é você entender qual que é o método dele. Então, chegar lá e perguntar como é que você faz para selecionar bons fundos, qual que é o processo executado para que essa seleção seja bem feita. Esse processo é mais ou menos padronizado na indústria, tá? Envolve estudar a estratégia de investimentos do fundo, estudar os históricos de resultados do fundo, que vai muito além de olhar lá o gráfico, tá? Os family offices geralmente pedem o histórico de posições do fundo ao longo do tempo, faz atribuição de retorno, quer ver qual investimento contribuiu quanto para o retorno geral. Eles entram em detalhe nessa parte quantitativa para entender como é que foi construído o retorno histórico que o fundo mostra. Fazem visitas nos escritórios dos gestores, conversam, tentam entender se o escritório é estável, né, se a gestora vai estar lá daqui 2, 3, 4 anos, se a equipe é qualificada, se o gestor executou a estratégia dele de investimento de maneira consistente. É um processo que varia aí o grau de profundidade que cada um entra, mas ele costuma ser bem aprofundado, né? As etapas, o que eu estou recomendando aqui que se faça com o gestor de patrimônio, o gestor de patrimônio faz com o gestor de fundos. Sim. Então, o primeiro é entender na teoria como é que é esse método dele. O passo 2 é entender se ele está executando esse método na prática. Se ele está só te contando o que ele vai fazer ou se ele está fazendo de fato. Aí o que eu recomendo é pedir amostras. Fala assim, ok, você faz todas as análises para todos os fundos que você considera investir, me mostra de um aí para eu ver como é que é. O que você levantou de informação, como é que você fez a análise do retorno dele, que tipo de pergunta você fez e o que eles responderam, como é que você mantém registro disso, como é que você estabelece relacionamento com o gestor. Amostralmente ver se ele está executando ali, fazendo o que ele falou. E o terceiro passo é ver se o resultado da seleção dele é coerente com a estratégia que ele divulga. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo meio clássico. Fundos de investimento, à medida que eles vão ficando muito grandes, geralmente ele não consegue manter o mesmo patamar de retorno. Sim. Porque é muito mais difícil encontrar uma oportunidade de investimento para R$1 bilhão que seja muito rentável, do que encontrar uma oportunidade de investimento igualmente rentável para R$10 milhões. Sim, as oportunidades menorzinhas são mais fáceis de encontrar com essas assimetrias de valor. Então, uma das coisas que os gestores de patrimônio falam assim, olha, com o meu trabalho de seleção aprofundado, eu vou conseguir encontrar o fundo que ainda não é gigantesco, mas que o gestor é muito bom. E que esse fundo pode dar um retorno maior do que os fundos principais ao longo do tempo. Então eu vou olhar aqui centenas de fundos, dezenas de fundos, até achar quem são esses gestores muito bons que ainda não têm tanto dinheiro assim sob gestão para começar a impactar o retorno. Eu falo assim, ok. Aí você vai lá ver se ele está fazendo isso mesmo amostralmente, né? Se ele tiver, mas o resultado final da análise dele foi que ele mandou você alocar nos 3 maiores fundos do Brasil, não é compatível com a estratégia. Sim. Não, de fato. E a forma de fazer isso, essas informações são públicas, no geral. Se você está falando de um gestor de patrimônio, um multifamily office, por exemplo, que tem uma gestora e faz esse investimento através de fundos de investimentos, todas essas informações são públicas. Então, você consegue entrar em sites na internet onde você consegue ver a composição do portfólio, o histórico de retorno, né, que é fundamental ver se o retorno, né, do fundo que vai compor a sua carteira no futuro, caso você esteja estudando, né, recebendo uma proposta de um gestor de patrimônio, se é um bom fundo, e ver se tem uma consistência de fato com a estratégia, porque isso é meio que... assim, né, se o cara está tentando te vender o serviço, ele precisa também abrir as informações, né? Então, sim. Mas esse conteúdo é público e pode ser comparado com outros players da indústria. Não, legal. E algum desses gestores também tem fundos próprios, né? De fundos próprios de ações, de multimercados, de crédito, etc. Como que você vê essa prática do alocador, né, do gestor de patrimônio, oferecer fundos próprios para compor a carteira dos clientes? Isso é interessante, que na pesquisa que nós fizemos, 30 e poucos % da indústria ainda tem essa prática de oferecer fundos administrados por eles mesmos. Eu tenho críticas a esse modelo, porque a partir do momento que você contrata alguém para selecionar qual é o melhor fundo de investimento no mercado para investir, se essa pessoa é um dos ofertantes dos fundos, já foi criado outro conflito de interesse. E, tipicamente, as casas que têm fundos próprios decidem colocar um valor relevante nos fundos próprios.
O perfil típico desse fundo é assim, não é um fundo muito grande, muito representativo no mercado, mas recebe uma grande quantidade da alocação daquela classe de ativos dos clientes do escritório. Eu acho isso um pouco perverso, porque se o seu gestor escolhe o fundo que ele mesmo oferece, além do 0,5%, ele recolhe as taxas do fundo. Sim. Então ele tem um incentivo financeiro para escolher os fundos que ele mesmo oferta. E que essas taxas geralmente são 2%, quase 4 vezes mais do que ele cobra do cliente, né? Sim, depende do tipo de fundo, né? Sim. Fundo de ações é mais caro do que, sei lá, renda fixa, por exemplo. Mas a questão é que tem esse problema. É como se você contratasse alguém para selecionar o melhor fornecedor de qualquer coisa aí, de um produto qualquer, e entre os fornecedores avaliados tivesse a empresa do avaliador. Sim. Aí ele vai tentar te convencer sempre que ele fez um processo idôneo e a empresa dele, por acaso, era a melhor que ele encontrou. Mas é muito difícil essa decisão ser pura. Sim. É um conflito inerente ali que a gente conversou com vários escritórios, vários deles são bem estruturados, são profissionalizados e todos eles falam, olha, o processo de seleção até chegar nessa conclusão é o mesmo que a gente aplica em todos os fundos. Só que sempre esses fundos têm uma sobrealocação em relação ao mercado. Então você pega um fundo lá que se fosse colocar no total da indústria daria 1%, dentro dessa casa tem 30%. Né? Então, assim, a aplicação do método isento sempre acaba num resultado que é difícil de acreditar que é isento. Sim. Então isso aqui, a gente até se expõe a um risco das pessoas que fazem isso não gostarem de eu falar isso aqui, né? Mas eu acho que a tendência boa é evitar esse conflito de interesse. Né? Eu acho que pessoas em posições de dever fiduciário, né, que é escolher o melhor fundo em nome dos clientes, não deveria estar participando do concurso aí para seleção. Certo. Ótimo. A gente falou do processo de seleção de produtos, né? Finais, fundos, enfim, às vezes títulos ou outros tipos de produtos que podem ter no mercado financeiro. Mas antes dessa etapa tem a etapa de alocação de ativos, né? Que é selecionar quantos por cento vai para renda fixa, quantos que vai para renda variável, quanto que vai para fundos ilíquidos, né? Mercado imobiliário, etc. Como que a gente avalia se o alocador, se o gestor de patrimônio está fazendo bem esse trabalho? Também é a parte fundamental, né, da estratégia. Esse trabalho de se movimentar entre as classes de ativos é uma atividade de gestão per se. Assim, colocar como se fosse não é exatamente um gestor de fundos, né, mas são decisões de investimento explícitas, assim, não é um negócio fácil de fazer, precisaria ter alguém ali estudando o tempo inteiro para tomar essas decisões. Tem duas escolas, assim, tem várias variações, tá? Vou simplificar aqui, vou ser meio simplista, tem duas escolas de alocação. Uma delas fala assim, se a gente determinou que vai ser 30% em ações, 30% em multimercado, 40% em renda fixa, esses são os percentuais fixos. Né? E a nossa estratégia vai ser manter esse percentual fixo ao longo do tempo. Então, se bolsa cair, eu compro mais ação para recompor o 30%. Se bolsa subir, eu vou vendendo para recompor sempre o 30%. Eu sempre vou atrás desse target, desse alvo de alocação que nós colocamos. Sim. Parece uma estratégia meio besta, mas o conceito dela leva a algo que é desejável, que é eu vendo ações quando estão subindo e compro quando estão caindo. Né? Assim, então, em tese, aplicando isso constantemente ao longo do tempo, a gente deveria comprar ativos quando eles estão ficando mais baratos e vender quando eles estão ficando mais caros. Existem gestores bem sofisticados que adotavam essa estratégia. Tem um famoso que chama David Swensen, agora ele é falecido já, mas foi um gestor que ficou muitos anos à frente do Endowment Fund de Yale, que são aqueles fundos de investimento ligados a faculdades americanas, universidades, e que os proventos dos fundos mantêm a atividade da universidade. Eu não lembro exatamente o tempo, mas ficou bastante tempo lá e ele fazia essa alocação, era travado, né, com esse racional de que esse travamento balancearia os ativos nos momentos corretos. Então essa é uma escola, percentual fixo. A outra escola é o gestor falar, eu sei quando investir na bolsa é bom, quando investir em renda fixa é bom, então eu vou aumentar a posição em bolsa quando for um bom momento e vou voltar para renda fixa quando for um bom momento de sair fora da bolsa e para renda fixa. Que é o market timing, né? É o market timing. Estou simplificando aqui, tá? Não tem só bolsa e renda fixa, tem uma série de outras categorias, mas é o gestor fazer essa calibragem ao longo do tempo. Se o gestor for muito bom, é capaz ele ganhar dinheiro com isso. É difícil ser muito bom nisso, né? Não é uma habilidade simples e devido aos incentivos de um gestor de patrimônio, é difícil falar assim categoricamente, tá? Mas a estrutura de incentivos onde ele está imerso dificulta mais ainda para ele fazer isso bem feito, esse market timing bem feito.
Mas, em última instância, o cliente tem que decidir ali, se ele quer que o gestor dele faça esse tipo de decisão, de market timing, ou se ele prefere ficar travado numa estratégia mais arroz com feijão ali, mas que você não vai ter grandes acertos por alocação entre classes, mas também não vai ter grandes erros. Mas por que é tão difícil assim? Qual que é a sua... Porque qual que é o lado ruim do modelo de remuneração do 0,5% fixo? Imagina que o gestor lá acredita que agora é um bom momento para investir em bolsa e ele enxerga que um investimento desse poderia render, sei lá, 20% no ano. Mas sempre tem um risco e o risco é perder 10%. Estou inventando o número aqui, tá? Mas imagina um cenário assim. A chance de ganho é 20%, mas tem uma chance de perda de 10% ali. Se ele ganha os 20%, o impacto direto na remuneração dele é que o patrimônio sobre o qual o 0,5% incide é maior. Sim. Então ele ganha um pouquinho mais também à medida que o cliente vai tendo um capital maior sob gestão. Só que se ele perde e o cliente fica bravo com ele porque ele perdeu, ele pode perder o cliente inteiro. De fato. O cliente pode ir embora do escritório. Então, o gestor, isso com todas as ressalvas, assim, tem gestores que são ultra idôneos e, apesar desses incentivos que não são perfeitos, não fazem isso. Mas a cabeça do gestor que está sendo mais imediatista é assim, bom, eu posso ganhar 20% a mais ou eu posso perder tudo. Então eu prefiro ficar do lado seguro aqui e fazer o que todo mundo está fazendo. Sim. Porque aí se der algum problema no que todo mundo está fazendo, você tem a justificativa clássica para o cliente que falou assim, ó, isso aqui não dava para prever. Eu e 80% do mercado erramos junto. Porque geralmente essas decisões de market timing que dão certo é andar no caminho contrário. Sim. É falar de ir para o ativo que ninguém quer ir, porque é a hora que o ativo está barato. Então esse risco de errar e o cliente cobrar, e às vezes não é nem errar em última instância, é errar por algum tempo, né, não acertar de imediato, e o cliente não ter paciência de esperar. Porque eu vou dar até um exemplo que agora é tema comum, né? Tem um monte de gente falando que a bolsa está barata, inclusive eu aqui estou falando que a bolsa está barata, né? Falei algumas vezes em alguns lugares. Eu não sei quando vai ficar caro. A bolsa pode continuar mais 6 meses, mais um ano, não sei quando vai ficar caro de novo, eu sei que agora está barato. Então, um assessor, um gestor de patrimônio que fale para o cliente, a bolsa está barata, vamos investir. Se a bolsa cair mais um tanto aí nos próximos 3 meses, o cliente pode ficar bravo com ele e ir embora. E via de regra, ele não quer correr esse risco. Porque a bolsa até pode ficar cara 9 meses depois, mas se ele perder o cliente no mês 6, ele já foi ruim para ele. Foi ruim, de fato. Então, assim, olhando por esse lado, a forma com que o cliente, né, o investidor, lida com o gestor de patrimônio pode influenciar no próprio resultado que o gestor de patrimônio pode ter, né? Sim, então, sem dúvida. Qual que é a melhor forma, então, para o investidor lidar com o seu assessor, com o seu gestor? A primeira coisa, isso aqui eu vou advogar pelos gestores de patrimônio e assessores. O cliente final, né, vocês aí que estão ouvindo, precisam entender que o ambiente de investimentos é sempre incerto. Não existe ninguém que acerta sempre. A não ser que você fique sempre sentado em cima lá de Tesouro Direto do CDI, que aí até acontece algumas coisas, algumas catástrofes, mas são muito raras. São coisas que acontecem uma vez a cada algumas décadas. Então, geralmente o pessoal não se preocupa. Mas as classes de ativos mais sofisticadas, que é multimercado, fundo de ações, câmbio, se você for lidar com câmbio, não existe taxa de acerto de 100%. Então, o seu gestor de patrimônio, seu assessor, ele vai estar sempre numa posição meio complicada, que ele precisa te dar conselhos em coisa que existe risco, parte do risco é inexpurgável, não existe trabalho, não existe atenção que elimina completamente esse risco. Então, assim, você tem que entender o risco que você está correndo e se você culpar o seu assessor, imagina que tem uma estratégia dessa aqui, que pode ser um bom investimento, mas pode dar errado. Eu vou dar um exemplo bem simplista aqui. Imagina que existe um jogo de dados lá, que se você tirar 1 ou 2, você perde tudo, se você tirar 3, 4, 5, 6, dobra. Assim, estatisticamente é uma boa aposta. Você tem 2 terços de chance de dobrar e 1 terço de chance de perder tudo. Se a gente puder jogar uma vez só, não é uma boa aposta, porque você não quer arriscar perder tudo. Mas se você puder participar desse jogo 100 vezes com pedaços pequenos do seu patrimônio, volta a ser um jogo muito bom. Sim. Porque assim, em 100 vezes deveria convergir para a estatística aí de você dobrar seu capital aplicado 2 terços das vezes. Então imagina que o seu assessor ali, olhando essas regras, fale, olha, vamos entrar nisso aqui, vamos jogar 100 vezes esse dado com essas regras. Não garante, assim, o fato da estatística ser favorável,
não garante que os primeiros 5 lançamentos vão ser bons. Sim. Pode dar 0 nos 5, e os 5 tickets que você pagou para entrar serem perdidos. Existem duas coisas que o cliente ali pode fazer diante disso. Ele pode entender que o jogo são 100 dados, né, que isso vai dar certo no longo prazo, aí, ao longo dos 100 lançamentos, ou ele pode ficar muito bravo com o assessor que decidiu entrar nesse negócio e já perdeu os primeiros 5 vezes. Se você der uma super bronca no seu assessor porque ele tomou um risco inteligente e deu errado, eu acho que é provável que ele nunca mais tome esse risco. Sim. Porque ele vai cair naquele negócio de ficar com medo de você ir embora como cliente. E se você tem um patrimônio muito elevado, você vai ser um cliente importante para ele, ele vai ficar com mais medo ainda de te desagradar. De fato. Né? Então, o que você pode fazer é entender a estratégia que está sendo executada, entender o risco. Tá? O papel do assessor ali é deixar o risco claro para você não entrar no escuro em alguma coisa, e entender risco e prazo que tem que ficar, e cumprir o seu lado do acordo. Se o assessor falar para você, olha, vamos entrar aqui nesse jogo de 100 dados, mas tem que ficar os 100 vezes. Se a gente perder 5 vezes e você sair fora, você só vai sair com as perdas. Né? Você não pode brigar com ele no lançamento 5 e ir embora e daí sair falando para todo mundo que o assessor perdeu dinheiro porque a estratégia era ruim. Né? Então tem que cumprir o lado da barganha aí e ter essa consciência de que o assessor sempre vai ter medo de você sacar. Né? O poder do cliente é muito grande. Ele fala assim, ó, se você algum dia me deixar descontente, eu vou embora. Isso vai tornar o seu assessor neurótico em boa parte dos casos. Depende um pouco aí da carreira do assessor, né? O pessoal que já está na estrada há muito tempo, que já tem uma base muito grande de clientes, costuma ir se desensibilizando, assim, porque ele não tem uma dependência tão grande de um cliente específico. Mas isso também depende de qual cliente específico, né? Os clientes específicos com um patrimônio muito grande sempre vão ter esse poder de pressionar o assessor. Então dá trabalho, né? Isso tudo que a gente está falando que dá trabalho, né? Dá trabalho. Ganhar dinheiro sempre dá um pouco de trabalho. Você pode até achar alguém super confiável para ganhar por você, mas ele vai estar tendo trabalho. Alguém sempre está trabalhando. Ótimo. E no fundo de ações aqui, você passa por esse problema, esse conflito? Como que é o dia a dia? A gente tem uma posição um pouco mais fácil de evitar esse tipo de pressão, porque nós, fundos de ações aqui, a gente tem hoje 200 e poucos investidores. Então, se um investidor vem me pressionar e falar assim, olha, eu acho que você tem que vender essa ação. Eu tenho um dever com os outros 199 investidores de cumprir a estratégia que eu acredito estar correta. Eu não posso fazer algum movimento porque tem um cliente me pressionando, senão eu traio a confiança de todos os outros. Sim. E isso é verdade, e é um ótimo argumento de eu falar para a pessoa que está me pressionando que eu não vou poder fazer o que ela quer. Né? Porque eu falo para ela, em essência, isso. Assim, olha, quando você me pressiona, eu faço algo, como é que você garante, como é que você confia, né, que eu não estou fazendo coisa porque tem um outro cotista me pressionando? Então, por justiça, todo mundo confiou que a gente vai fazer uma boa gestão, a gente não cede a nenhuma pressão para fazer nada que os clientes queiram. Certo. Assim, a estratégia que a gente divulga é executada com consistência, né, mas está nesse conjunto aí de pessoas que todas elas compraram a estratégia. Mas se você está num escritório de family office e a gestão é mais personalizada para você, o seu gestor ali não vai ter muito essa defesa. Se você falar assim, olha, eu quero que a minha carteira seja assim, assim, assado. Talvez ele até fale assim, olha, tem certeza? Eu não sei se é a melhor estratégia. Se você bater na mesa e falar assim, não, eu quero que isso seja feito. Ele vai falar, sim senhor, sim senhora, vamos fazer essa estratégia que você quer. Você que é o cliente, o dinheiro é seu, está segregado aqui. Não tem motivo para não ser feito o que você quer. Sim. Então eles não têm muito esse escudo que nós aqui como gestores de veículos específicos, né, temos. Então na posição de clientes aí, precisa ter um certo cuidado de não contaminar. Não é a honestidade no sentido de... Não é que o assessor vai fazer alguma coisa desleal. Mas se você deixar ele acuado, ele vai reagir da maneira acuada. Ele vai sempre ficar avesso a riscos de te perder como cliente. Sim, certo. Não, ótimo. E aí, dentro disso vem uma questão que é importante, né? Existem 2 modelos, até onde eu entendo, onde acontece a gestão discricionária, onde o gestor de patrimônio tem total controle sobre as decisões de investimento. O investidor não pode se envolver, né? Existe um modelo híbrido, né? Onde o investidor participa das decisões. Qual o modelo que é ideal? Dá todo o controle para o gestor ou não? Como que a gente deve avaliar isso? Acho que depende do cliente, depende do quanto ele é hábil para participar do processo de decisão e quanto que ele quer gastar de tempo participando do processo de decisão. O discricionário, basicamente, você fala para os assessores, olha, eu não vou participar das decisões de dia a dia. Eu confio que vocês vão fazer isso bem feito, eu peço explicações de tempos em tempos, mas não participo das decisões. O modelo híbrido, não discricionário, e aí tem todos
os arranjos aí possíveis de concordar comercialmente, mas indo para o outro extremo, é ter um time ali no Family Office que está te atendendo que não toma decisões de investimento. Eles te apresentam uma estratégia recomendada e você fala se está ok ou não. Mas nesse cenário, você não tem um gestor, você tem uma equipe de suporte para você. Né? Aí a avaliação não é se as decisões de investimento estão sendo bem feitas ou não, porque quem está tomando as decisões vai ser você. É avaliar se o time está fazendo uma boa triagem de oportunidades, trazendo um número pré-selecionado de oportunidades que é coerente com o que você pediu que eles façam, mas é um time de suporte, né? Não é gestão propriamente dito. E assim, cada modelo é adequado para um tipo de cliente. A única ressalva que eu faço aqui é que um escritório com gestores de patrimônio muito bons dificilmente vão aceitar o modelo que é não discricionário. Uhum. Porque o cliente já tem esse poder de ficar ameaçando ir embora, né, de certa maneira. Então ele já tem alguma ingerência. E para o escritório bom, se você falar para ele, você não vai decidir nada, você vai ficar preparando a análise para mim e eu que vou decidir. Se o seu retorno for muito ruim, é muito difícil explicar para o mercado que, olha, na verdade tem um cliente que perdeu dinheiro, mas ele que tomou as decisões, não fui eu. Então, assim, à medida que o pessoal ganha experiência e confiança, eles tendem a gravitar para o modelo de falar assim, eu faço gestão discricionária. Se você quiser deixar seu dinheiro aqui comigo, a gente precisa ter alguma autonomia para ganhar dinheiro para você. Sim. Né? Então tem esse cuidado aí, nem todo mundo pode topar esse modelo 2. Mas se a pessoa é hábil, está disposta a gastar o tempo que precisa para cuidar dos seus próprios investimentos e quer ter essa equipe de suporte, eu não vejo mal nenhum. Sabendo o que você está comprando, achando que é esse mesmo modelo bom, assim, zero problema. Acho que uma combinação que não dá muito certo é o modelo discricionário, onde o assessor toma as decisões, com comissionamento, né? Porque aí senão ele pode tomar as próprias decisões só pelo quanto que pode gerar de receita para ele, né? Esse modelo aí não deve funcionar. O discricionário com comissionamento é o lobo tomando conta do galinheiro. É, uma boa analogia. Boa. Mas aí dando até um passo atrás, todo mundo precisa de um Wealth Manager? Eu acho que não todo mundo. Eu vou dividir em dois blocos aqui. Tem um primeiro bloco que é definir se o patrimônio que você quer fazer gestão é grande o suficiente para você contratar alguém. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você fala assim, olha, eu quero comprar um carro, mas eu só tenho R$3.000. Que carro que eu compro? Meu conselho seria, não compre um carro. Com R$3.000, é melhor você ir para a bicicleta, porque o carro de R$3.000 vai te dar problema com certeza. Assim, não pega um carro desse e vai viajar 500 quilômetros que não vai ser bom. Então, se você tem se o tamanho do patrimônio a ser gerido não remunera bem o potencial assessor, é muito difícil você encontrar alguém competente para conseguir fazer essa gestão. Então, existe uma faixa ali de a partir de quando que dá para contratar esse serviço e esperar alguma qualidade. E já adiantando aqui, essa faixa hoje é alguma coisa perto de R$5 milhões. Né? Tem gente que pega a partir de 3, mas grosso modo de 5 milhões para cima que começam a entrar esses escritórios de gestão de patrimônio, e os mais sofisticados, vamos dizer assim, pegam patrimônio a partir de 20, 30, né, que são os escritórios que fazem gestão de patrimônios das grandes fortunas. Essa é a primeira faixa, né? Ver assim, o que eu tenho consegue remunerar um bom assessor? Se a resposta for não, aí a gente pode até falar daqui a pouco o que você pode fazer, né? Se a resposta for sim, fala assim, meu patrimônio é grande o suficiente para eu contratar um assessor. Aí você vai para a etapa, você precisa ou não de um assessor? O que você precisa para fazer a gestão sem um assessor? Você precisa ter conhecimento técnico suficiente para cuidar do seu portfólio, entender de investimentos, entender das classes de ativos, saber como é que faz a seleção dos produtos. Você precisa de tempo suficiente para dedicar para isso. E geralmente você vai precisar de alguma equipe de suporte, porque se o seu patrimônio é muito grande, a coisa começa a ganhar complexidade. Você não vai ter uma coisa muito simples. Aí é muito difícil fazer em uma pessoa só. E a terceira coisa é que você tem que ter por falta de palavra melhor, um temperamento adequado para tomar decisões de investimento. Que, simplificando a história, se você decide investir em renda variável, mas você se desespera toda vez que a bolsa cai, você vai perder dinheiro. Tem algumas classes que você tem que ter um pouco de estômago. Ali. Bolsa, de tempos em tempos, cai 20%, 30% por algum período. O que o pessoal chama de drawdown, né? Essa queda do pico até o vale de um determinado período. Exemplo recente, o quanto caiu na crise do Covid. Sim. Então, as pessoas que se desesperaram e venderam tudo depois de cair 30% no Covid, perderam dinheiro, porque depois subiu tudo de novo. Sim. Então, se você não tem o
o lado emocional estável para tomar decisões de investimento no dia a dia, mesmo que você tenha tempo e conhecimento, não é recomendável cuidar do seu próprio patrimônio. Então são essas 3 condições. Se você achar que você tem conhecimento, tempo e o temperamento adequado, não tem nenhuma restrição em operar sem gestor. Mas é um conjunto de condições que a maior parte das pessoas não cumpre. Então, assim, em via de regra, se o patrimônio é muito grande, é saudável ter algumas pessoas te ajudando ali. Sim. Mesmo com patrimônio abaixo de 5 milhões, não significa que você não vai encontrar um profissional que não seja totalmente adequado, mas que precisa de fato ter um pouco mais de diligência para conhecer aquele profissional, né? Sabendo que às vezes a remuneração que vai gerar ela não é relevante, e aí pode ser que tenha esse problema, mas sim, dá para encontrar talvez bons profissionais ali que atendam faixas menores com certeza também. Não, legal. Uma pergunta que eu queria fazer aqui, na verdade uma pergunta que veio aqui para o chat, foi do Roger. A gente falou sobre analisar os gestores de patrimônio, se eles fazem isso super bem e tudo mais. Ele perguntou se a gente não acha que FOF é confiável. Você poderia explicar como que é essa dinâmica, até para ficar um pouco mais claro? O fundo de fundos, o trabalho dele vai ser selecionar outros fundos e investir ao longo do tempo. Sim. Então, é alguém que faz uma gestão, no limite, no nível de classes de ativos, e dentro dessas classes de ativos encontram bons gestores. Assim, não é uma proposta ruim, eu acho que pode ter bons fundos de fundos. Se você quer ter uma gestão mais ampla, assim, alguém que fique investindo em várias categorias de ativos, é sua opção, tá? Porque se você escolher investir com a gente aqui, a gente só investe em ações. Sim. Tá? Então eu nunca vou estar 70% alocado em renda fixa, em câmbio e tal coisa. Se você quer ter exposição a essas coisas, sua chance é ir para um fundo de fundos que vai ter lá multimercados, ações, renda fixa e tal. Sim. Deixa eu até dar um passo para trás, assim, que são as opções da pessoa que não vai ter ali o multifamily office com toda a estrutura para atender em todas as camadas. Eu dou 2 sugestões aqui. A primeira sugestão simplifica muito seu plano de investimentos. Porque se você vai ter que pessoalmente fazer isso com pouco tempo, né, não no nível talvez profissional de conhecimento técnico, não vai tentar fazer alguma coisa muito complicada, simplifica a história. Provavelmente você vai chegar à conclusão que para investir nas classes de ativos que dão mais dinheiro, né, assim, que potencialmente dão mais dinheiro, é difícil fazer isso sozinho. Então eu não recomendo que pessoas físicas invistam diretamente em ações, por exemplo. É difícil ver pessoa física que ganha dinheiro consistentemente. Tem um caso ou outro, né, mas a gente até conhece os nomes porque são lendários, porque são poucos. E se dedicam uma quantidade bem alta de tempo para isso, né? Se dedicam muito, né? São quase um segundo trabalho. É um segundo trabalho, não é fácil, não é uma coisa tranquila de fazer. Esse mercado é competitivo, você vai competir com profissionais que estão em tempo dedicado, equipe dedicada, sistemas e tal. Então, para você entrar nessa competição e ganhar, é delicado. Então, a opção que te resta, geralmente, é escolher bons gestores de fundos. Aí a dificuldade é encontrar alguém que é confiável, que tem uma estratégia compatível com o que você quer. Aí pode ser um fundo de fundos, pode ser várias coisas ali, mas minha recomendação é ficar sempre meio na defensiva. Enquanto você não encontra um fundo que você confia no gestor, né, acha que a estratégia faz sentido para você, é melhor ficar no tesouro direto lá que não vai... Sim. Um dia você não vai acordar com 30% menos de dinheiro, pelo menos não um dia próximo, né? Acontece de tempos em tempos, mas são tempos muito longos, do que ir para uma estratégia muito sofisticada, muito agressiva. E aí toma seu tempo, assim, você vai ter que fazer o trabalho que o Multifamily Office faz para escolher fundos, é o que você deveria fazer. Dificilmente você vai conseguir ter o mesmo nível de profundidade, de visitar a gestora, falar com o gestor, ficar lá perguntando, porque às vezes você mora até numa cidade diferente, né? Sim. Os multifamily offices estão tudo aqui na Faria Lima. A gente recebe qualquer cliente, por exemplo. A gente recebe, só mas que não é também como se o pessoal quisesse batesse aqui direto para falar com a gente, as pessoas físicas, né? Mas assim, a gente tem cliente que mora em Belo Horizonte. Né? Para ele vir aqui visitar a gente para ver como é que a gente está fazendo as coisas, a gente recebe com o maior prazer. Mas é menos prático que o family office que está a 3 quarteirões aqui, vem andando até o escritório ver se eu estou ok. Né? Mas na ausência dessas facilidades, ali, dessa dedicação toda para escolher um fundo, toma seu tempo. Né? Vai observando o fundo, vai procurando conhecer o gestor. Muitas casas escreve carta, participa de eventos, podcast, igual a gente está fazendo aqui. Vai acompanhando até você ganhar confiança. Você não precisa tomar decisão de uma vez, então coloca um pouquinho de dinheiro lá no fundo que você escolheu.
vive um pouco como é que é ter um investimento lá. Né? A hora que você ganhar confiança, você resolveu o seu problema. Se você encontrar um excelente gestor de uma classe específica que você quer ter, bom, você já resolveu aquela classe por um tempo. Enquanto o gestor estiver fazendo um bom trabalho, né, você já resolveu o seu problema daquele pedaço da carteira. Sim. Mas assim, faz devagarzinho, faz com cuidado, porque não é uma decisão simples. Sim, não, ótimo. Eu acho que também nessa parte do processo é importante, na hora que for entender a estratégia do gestor, é alinhar as expectativas corretamente, né? Então, vou pegar o nosso caso aqui de fundos de ações. O mercado de ações é extremamente volátil, então os retornos dos fundos eles precisam ser avaliados em janelas mais longas, né? 2 anos, 3 anos, talvez até mais tempo, né? Para se avaliar se um gestor realmente é bom. Precisa de 5, 10 anos, talvez, acho que é até um tempo mais razoável. Então é importante, a partir de você fazer um investimento, você está acompanhando de perto, ler as cartas, né? Participar dos podcasts, ouvir os podcasts, como você falou, mas também ter essa noção de que para cada classe a expectativa de retorno ela precisa ser escolhida da melhor forma, né? De forma com que você, como investidor, não acabe desinvestindo no momento ruim, né? Simplesmente porque talvez aquele mercado está passando por um momento de má performance e depois vai voltar. É o exemplo do Covid, assim. Trazendo até um relato pessoal, eu atuava na indústria de gestão de patrimônio, teve muito investidor que sacou de fundo de investimento lá no low do Covid, para ver depois o fundo subir 50% em 12 meses. Né? Então foi muito dinheiro que ficou na mesa. A gente não reclama muito disso, porque para a gente é o que traz essas oportunidades para comprar ação barato. Né? Nós que estamos aqui na parte de gestão de fundos de ações. Mas você, como investidor, seu papel é tentar não ser a pessoa que vai vender na baixa, qualquer classe de ativo, né? Fundos multimercado, ações. E isso passa por alinhar as expectativas corretas de retornos com o seu gestor de patrimônio, com os fundos que você está analisando. Acho que essa é uma parte fundamental desse processo de investimento que, enfim, é um processo longo, você ficar bom nisso, você evoluir. É um projeto para a vida toda, você buscar aprender e evoluir mais. Bom, acho que é isso. Queria agradecer aí a presença de todos. Ivan, quer fazer algum fechamento, algum comentário final? Pessoal, a gente está à disposição aqui, caso alguém quiser conversar sobre uma coisa específica que a gente tocou aqui e não esclareceu bem. Né, mas de recomendações finais eu vou repetir a última, que se você estiver inseguro em relação ao assessor, ao gestor de um fundo específico, dá os passos lentamente. Eu acho que o que mais cria confiança nas pessoas ao longo do tempo é ver consistência entre o discurso e a prática. Eu acho que não existe muita exceção para isso que eu vou falar. Assim, todos os bons gestores, tanto de patrimônio quanto de fundos, são extremamente consistentes. Eles sempre têm os mesmos discursos, sempre estão executando as mesmas coisas e costumam ser pessoas acessíveis. Porque se a estratégia é boa, está lá sendo bem executada, eu prezo muito por transparência. Eu acho que a gente aqui está no negócio de prestação de serviço, né? Nós recebemos capital de terceiros e fazemos gestão desse capital. Eu acho que os nossos clientes têm todo o direito do mundo de perguntar o que a gente está fazendo com o capital deles. Querem entender como é que é a estratégia, quais são as teses. A gente não tem muito problema de abrir essas informações para os nossos investidores. E os gestores que eu já tive contato, eu invisto em alguns fundos que não são da minha expertise aqui. Né? Para câmbio, por exemplo, eu invisto num gestor amigo meu lá. Eu não sou o melhor cara de câmbio do mercado, então eu prefiro investir num terceiro. Não tive problema de entender lá a estratégia deles, o pessoal costuma ser aberto. Né? Não tem... Investimentos é um negócio que não tem muito truque, assim. Sempre que a coisa virar muito caixa preta, que a pessoa falar que tem um método mágico, um negócio que ninguém pode ver, eu já fico com um pé um pouco atrás, assim. É uma coisa que não é baseada em segredo de negócio. É difícil executar, mas não tem muito segredo de negócio. Então, vai devagar, prezando por quem é mais transparente, que é acessível, né, que aceita esse canal de comunicação com os clientes. Que investe junto com você, né? Que investe junto com você. Isso é mais comum nos gestores de fundos, né? Muitos gestores de fundos, que é o nosso caso aqui. Eu tenho capital dentro do nosso próprio fundo. Isso é bom porque alinha interesse. Se a gente perder dinheiro, eu também perco bastante dinheiro. Minha concentração no fundo é grande. Em gestores de patrimônio, isso não é tão assim, né? Porque aí ele está prestando um serviço específico para o seu portfólio de investimentos. Isso é a realidade. Mas vale o mesmo princípio de consistência, ver se a pessoa está realmente defendendo seus interesses antes de você largar a rédea. De deixar a pessoa realmente ficar no mandato discricionário ali e aí podem surgir os problemas de agência de novo. Mas eu acho que fazendo as coisas com calma e monitorando de vez em quando,
dá para achar boas pessoas, tem muita gente boa no mercado. Nós falamos com quase 40, né, escritórios de family office, tem vários bons, tecnicamente bons, boas pessoas, confiáveis. Então tem uma oferta aí que atende bem vários casos aí de clientes. Ótimo. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos pela presença. A gente está aqui à disposição, portas abertas, podem vir falar com a gente. E até a próxima. Obrigado.